Pense um pouco, depois que você tem décadas de leitura sobre ufologia, você passa a perceber alguns fenômenos interessantes relacionados ao tema. Um exemplo é que de tempos em tempos chega alguém com a mesma ideia revolucionária de que os alienígenas observam a Terra como algumas pessoas ainda vão ver animais no zoológico. A tal Terra zoológico-espacial, essa teoria, surgiu na década de 70, segundo a extinta revista Planeta, versão brasileira. E vai ou não vai, alguém a tem em sua mente, mesmo sem conhecer a matéria original, e conclui que se trata de um grande grito de eureka, uma grande descoberta. E dessa mesma forma sempre surge entre religiosos a conclusões que tudo que vemos a respeito dos OVNIs e seus tripulantes são, na verdade, fruto da astúcia da mente angelical e maligna de Lúcifer, na verdade, para desviar a humanidade de tudo que é divino. Bom, o reconhecido teólogo católico Dr. Paul Thigpen disse que a investigação sobre OVNIs, ou fenômenos aeroespaciais, e aí nós vamos falar até dos submarinos não identificados, como agora são chamados, né? Até reconhece como os ufólogos defendem de todo mundo que os governos sabem muito mais do que estão dizendo. Sim, até os padres que se enveredam a pesquisar a ufologia chegam à mesma conclusão dos ufólogos. Mas Thigpen lembra que existem hipóteses a considerar. A hipótese extraterrestre, que seria a noção de que estamos encontrando inteligências não humanas de locais neste universo além da Terra, e a hipótese diabólica, que eles são demônios e que explica melhor, na visão do religioso, alguns relatos de OVNIs, especialmente alguns dos que são chamados abduções alienígenas, e que, para o padre, demonstram claras características paralelas com o que a Igreja conhece como encontros demoníacos. Thigpen, que escreveu o livro chamado Inteligência Extraterrestre e a Fé Católica, disse também que se alienígenas existem, eles foram criados por Deus e estão sob o senhorio de Cristo. Deus ama essas criaturas, Ele ama tudo que fez, diz o teólogo. Esse seria o pensamento já divulgado publicamente, inclusive, pelo Vaticano, ao ser questionado sobre a hipótese de uma descoberta a qualquer momento de vida extraterrestre ou de um contato realmente oficial entre povos da Terra e de outro planeta. Entretanto, o Centro de Informação Cristã Ortodoxa, com sede nos Estados Unidos, concorda com a origem demoníaca dos alienígenas. De acordo com um artigo publicado ainda no ano de 2012 pelo falecido arcebispo Crisóstomos de Etna, em última análise, abre aspas, não se pode escapar da conclusão, fecha aspas, de que os sequestradores alienígenas são, abre aspas, demônios ou fantasmas criados pelo poder demoníaco, fecha aspas. Ele continua também defendendo nas seguintes palavras: em primeiro lugar, eles parecem demônios. Eles parecem ser criaturas materiais, mas com poderes sobrenaturais. E continua: de acordo com os ensinamentos da Igreja, os demônios são seres espirituais. Veja bem, ou seja, são anjos caídos. Mas por que eles são corruptos e degenerados? Eles prosperam nas paixões humanas, alimentam-se delas. Isso explica a exploração sexual quase universal de seus cativos por sequestradores alienígenas, como em alguns casos famosos, inclusive aqui no Brasil, como o caso Vilas Boas. Em segundo lugar, no curso de seu exame físico de abduzidos, os alienígenas infligem dor
e suas vítimas frequentemente ficam traumatizadas ou assustadas. O arcebispo Crisóstomo ainda defende que a possessão demoníaca clássica, que também é conhecida pela Igreja Ortodoxa há séculos, é sim responsável pelas abduções alienígenas que vemos nos tempos modernos, inclusive representada em alguns filmes. Mas devido ao declínio das crenças religiosas, o que aconteceu? Os homens modernos não têm mais a estrutura cristã para explicá-las ou para perceber elas com esse contexto. Essa não é, como citamos, a primeira vez da relação alien e demônio, na discussão sobre a ufologia. Já no Brasil, a ideia é mais defendida no meio cristão evangélico, atualmente, mas há católicos que também concordam com essa hipótese demoníaca para todos os casos de OVNIs registrados nos nossos céus. Por outro lado, existem bons livros escritos por ufólogos que, por sua vez, observam discos voadores e seus tripulantes em encontros divinos relatados até mesmo na Bíblia Sagrada. Então, muitas aparições de santos, muitos encontros divinos da Bíblia seriam para os ufólogos discos voadores. As cartas estão sobre a mesa. Escolha as suas.